Aos 85 anos, descobri que tudo pelo qual havia lutado a vida inteira era uma mentira. Minha fortuna de mais de 50 milhões de reais não conseguia comprar a única coisa que eu realmente precisava: o amor genuíno de uma família. E o que aconteceu nos meus últimos anos de vida provou que Deus tem planos extraordinários para aqueles que o encontram, mesmo quando tudo parece perdido para sempre. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Se você já se sentiu traído pelas pessoas mais próximas, se já questionou se sua vida tem algum propósito real, ou se já pensou que é tarde demais para recomeçar, precisa ouvir esta história. Porque o que descobri aos 85 anos mudou não apenas minha vida, mas transformou o destino de centenas de outras pessoas. E talvez, ao final desta jornada, você entenda que nunca é tarde demais para encontrar a verdadeira felicidade. Meu nome é Eduardo Mendonça, e esta é a história mais importante que já vou contar. Imagine acordar todos os dias em uma mansão de 2 milhões de reais, cercado por luxo que a maioria das pessoas só vê em filmes, mas sentindo um vazio tão profundo no peito que nem todo o dinheiro do mundo consegue preencher. Era exatamente assim que eu vivia. Cada manhã, quando abria os olhos em minha cama king size italiana, o primeiro sentimento que me invadia não era gratidão pelo conforto material, mas sim um peso esmagador que parecia querer me enterrar vivo. O silêncio da casa ecoava como gritos de solidão. Paredes revestidas de mármore Carrara, quadros originais de artistas renomados, tapetes persas que custaram mais do que muitas pessoas ganham em uma vida inteira. Nada disso conseguia abafar o som ensurdecedor do vazio que havia se instalado em minha alma há 5 longos anos, desde que Helena, minha esposa, partiu para sua jornada final. Minhas mãos, antes firmes e decididas, capazes de assinar contratos milionários e comandar negócios que moldaram minha fortuna, agora tremiam quando segurava a xícara de café da manhã. Não era apenas a idade que as fazia tremer, era a amargura de perceber que havia trocado uma vida de relacionamentos por uma vida de conquistas materiais e agora, no final da jornada, descobria que estava completamente sozinho. Construí um império empresarial que poucos conseguiriam imaginar. Durante décadas, fui o homem que todos respeitavam, temiam e invejavam. Fechei negócios em 3 continentes, acumulei propriedades em 5 estados e meu nome estava entre os empresários mais influentes do país. Mas sentado ali, na minha poltrona de couro italiano importado, olhando através da janela de vidro blindado que protegia minha casa de possíveis invasores, eu me perguntava se toda aquela dedicação obsessiva ao trabalho havia valido a pena. A resposta doía mais do que eu queria admitir. Helena sempre me alertava. Com sua voz suave e olhar preocupado, ela costumava dizer que eu estava perdendo o que realmente importava enquanto corria atrás do que julgava importante. Mas eu era jovem, ambicioso e convencido de que o sucesso financeiro garantiria a felicidade da família. Trabalhava 16 horas por dia, viajava mais de 200 dias por ano, e quando estava em casa, minha mente ainda estava nos escritórios, nas planilhas, nos próximos investimentos. Os filhos cresceram vendo mais minha foto nos jornais de negócios do que meu rosto na mesa de jantar. Helena criou Roberto, Carlos e Marina praticamente sozinha, enquanto eu financiava suas vidas, mas não participava delas. Achava que estar presente significava depositar dinheiro na conta, pagar as melhores escolas, garantir que não faltasse nada material. Como eu estava enganado. A campainha tocou naquela manhã, tirando-me de meus pensamentos melancólicos. O som ecoou pela casa como um presságio, porque eu já sabia quem estava do outro lado da porta. Era um dos meus filhos novamente, com mais papéis para eu assinar. Nos últimos meses, as visitas de Roberto, Carlos e Marina haviam se tornado assustadoramente frequentes, sempre com a mesma desculpa: organizar melhor o patrimônio familiar. Eu não era um velho ingênuo. Aos 85 anos, minha mente ainda estava afiada como uma lâmina. Décadas comandando negócios haviam me ensinado a ler nas entrelinhas, a perceber intenções escondidas, a identificar quando alguém estava tentando me enganar. E era exatamente isso que meus próprios filhos estavam fazendo. Roberto chegou primeiro, como sempre. Aos 58 anos, ele havia herdado minha sede por dinheiro, mas não minha ética para conquistá-lo. Vestindo um terno de 5 mil reais e uma expressão que ele julgava convincente,
Começou a falar sobre reestruturações financeiras, investimentos seguros e a necessidade de proteger o patrimônio familiar. Suas palavras soavam técnicas e preocupadas, mas seus olhos brilhavam com uma ganância que eu reconhecia muito bem. Carlos chegou meia hora depois, com sua abordagem mais sutil, mas igualmente calculista. Ele sempre foi o mais inteligente dos três, o que sabia exatamente quais botões emocionais apertar. Falava sobre os netos, sobre o futuro incerto da economia, sobre como seria terrível se algo acontecesse comigo e a família não estivesse preparada financeiramente. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para parecer amor filial, mas eu ouvia claramente o som da moeda batendo no fundo de suas intenções. Marina chegou por último, e foi ela quem mais apertou meu coração. Minha única filha, que um dia foi minha princesinha, agora estava ali com 52 anos, e a mesma expressão de quando criança pedia algum brinquedo caro. Ela falava sobre suas viagens, seus projetos pessoais, sobre como seria mais prático se eu transferisse algumas propriedades para o nome dela, apenas para facilitar as coisas. Durante toda aquela reunião familiar, que durou quase 3 horas, nenhum deles perguntou como eu estava me sentindo. Ninguém quis saber se eu sentia saudades da mãe deles, se eu estava com medo da solidão, se precisava de companhia ou carinho. A conversa girou exclusivamente em torno de números, patrimônio, heranças e estratégias financeiras. Eles falavam sobre meu futuro como se eu já estivesse ausente, sobre meus bens como se eu já não existisse. Observei meus 3 filhos naquela sala luxuosa e uma percepção dolorosa me atingiu como um soco no estômago. Eu havia criado 3 estranhos gananciosos que carregavam meu DNA, mas não carregavam meu amor. O que eu pensava ser amor paternal havia se transformado em transações financeiras. O que eu acreditava ser cuidado familiar havia se tornado interesse econômico. Quando eles finalmente foram embora, carregando alguns documentos que eu havia assinado para mantê-los satisfeitos temporariamente, sentei novamente na minha poltrona e chorei pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas lágrimas de reconhecimento. Eu havia falhado como pai, como marido e como ser humano. Havia construído um império material e destruído meu reino emocional. As noites se tornaram minha maior tortura. Deitado em minha cama king size, eu olhava para o teto decorado com molduras douradas e me perguntava onde havia errado. A casa de 15 quartos ecoava com o som da minha própria respiração, amplificando a sensação de abandono que me consumia por dentro. Às vezes, eu ligava o som apenas para quebrar o silêncio sepulcral que dominava meus dias e noites. Helena costumava dizer que nossa casa era grande demais para nosso amor e que precisávamos encher os quartos vazios com afeto em vez de móveis caros. Na época, eu achava que ela estava sendo dramática. Agora, eu entendia que ela estava sendo profética. A casa não havia se tornado vazia depois de sua partida. Ela sempre foi vazia. Eu simplesmente nunca havia percebido porque estava sempre ocupado demais para sentir. Comecei a passar horas olhando álbuns de fotografias antigas, tentando encontrar momentos em que eu parecia realmente presente. As fotos mostravam uma família aparentemente perfeita, crianças bem vestidas, casais sorridentes, cenários de férias caras. Mas quando olhava com atenção, percebia que meus olhos nas fotos sempre pareciam distantes, como se minha mente estivesse em outro lugar. Mesmo nos momentos que deveriam ter sido especiais, eu estava mentalmente no escritório. A depressão começou a me devorar lentamente, como um câncer silencioso que se alimentava da minha culpa e arrependimento. Alguns dias, eu simplesmente não conseguia sair da cama. Ficava ali, olhando para o teto, pensando em todas as oportunidades perdidas, em todos os abraços que não dei, em todas as conversas importantes que nunca tive com meus filhos, porque estava sempre resolvendo coisas importantes. Outros dias, eu tentava me manter ocupado organizando documentos, revisando investimentos ou lendo relatórios financeiros. Mas mesmo essas atividades, que um dia me deram propósito e emoção, agora pareciam vazias e sem sentido. Para que serve acumular mais dinheiro quando não há ninguém que se importe genuinamente com seu bem-estar? Para que servem investimentos seguros quando seu maior investimento, a família, havia fracassado completamente? Foi durante uma dessas noites sombrias que descobri algo que me gelou o sangue. Revisar alguns documentos financeiros de rotina, encontrei evidências de que Roberto havia tentado obter uma procuração geral de todos os meus bens através de um advogado amigo.
A operação havia sido barrada apenas porque o cartório tinha protocolos rigorosos e entrou em contato diretamente comigo para confirmar se eu realmente havia solicitado aquilo. Naquele momento, percebi que não estava sendo paranoico. Meus próprios filhos realmente estavam conspirando para tomar controle da minha fortuna. Eles haviam calculado que eu era um obstáculo temporário entre eles e a herança que consideravam sua por direito. Para eles, eu havia me tornado apenas um velho teimoso que estava demorando demais para partir desta vida. A descoberta da traição familiar me atingiu como um tsunami emocional. A dor da perda de Helena, que já era quase insuportável, se multiplicou pela dor da traição dos filhos. Eu me sentia completamente sozinho no mundo, cercado por luxo, mas abandonado por amor. Todas as pessoas que deveriam se importar comigo só se importavam com o que eu possuía. Durante semanas, considerei várias opções drásticas. Pensei em doar tudo e deixar os filhos sem nada, apenas para vê-los enfrentarem as consequências de sua ganância. Pensei em mudar meu testamento e deixar toda a fortuna para instituições de caridade, só para ensinar uma lição sobre valores a 3 pessoas que claramente não tinham aprendido nada sobre amor ou família. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que a vingança não curaria minha ferida, nem resolveria meu problema fundamental. Eu estava profundamente sozinho e precisava de companhia genuína, de alguém que se importasse comigo como pessoa, não como conta bancária. Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha história. Reconheci que precisava de ajuda, tanto física quanto emocional. Aos 85 anos, algumas tarefas cotidianas estavam se tornando difíceis. Mas, principalmente, eu precisava desesperadamente da presença de alguém que não estivesse interessado na minha fortuna. Decidi contratar uma enfermeira particular, não porque estivesse doente, mas porque precisava de companhia humana autêntica. Queria alguém que conversasse comigo, que se importasse com meu bem-estar, que trouxesse vida para aquela casa que havia se tornado um mausoléu de lembranças e arrependimentos. Liguei para várias agências de cuidadores, explicando que precisava de alguém para meio período, principalmente para companhia e cuidados básicos. Não mencionei minha fortuna, nem minha situação familiar. Queria que a pessoa fosse contratada pelo trabalho, não pelo que poderia ganhar me manipulando. A primeira candidata que veio para a entrevista parecia competente, mas fria e distante. A segunda era muito falante, mas de um jeito que me cansava em vez de me confortar. A terceira parecia mais interessada na decoração da casa do que em conversar comigo. Eu começava a achar que havia cometido um erro, que talvez não existisse alguém genuinamente interessado em cuidar de um velho solitário sem segundas intenções. Mas então chegou Ana Paula. Aos 42 anos, ela tinha algo diferente no olhar. Quando se apresentou, olhou diretamente nos meus olhos, não para os quadros caros na parede ou para os móveis luxuosos da sala. Seu sorriso parecia genuíno, não forçado como os sorrisos dos meus filhos quando queriam algo de mim. E quando perguntou sobre minha rotina e necessidades, demonstrou interesse real na minha resposta, fazendo perguntas complementares que mostravam que estava realmente ouvindo. Durante nossa primeira conversa, Ana Paula me contou um pouco sobre sua vida. Era viúva, havia perdido o marido jovem, criado 2 filhos sozinha e trabalhava como enfermeira há mais de 20 anos. Falava sobre suas dificuldades com uma serenidade que me intrigou, como se tivesse encontrado uma fonte de força que eu não conseguia identificar. O que mais me chamou a atenção foi sua postura. Ela não demonstrava impressão exagerada com o luxo da casa, nem fazia comentários sobre minha situação financeira. Tratava-me como trataria qualquer outro paciente, com respeito, profissionalismo e uma gentileza que parecia natural, não calculada. Contratei Ana Paula na mesma semana, e ela começou a trabalhar comigo 3 dias por semana, ajudando com medicamentos, acompanhando-me em consultas médicas e, principalmente, fazendo companhia. Pela primeira vez em anos, eu tinha alguém na casa que parecia genuinamente preocupado com o meu bem-estar. Durante as primeiras semanas, observei Ana Paula trabalhar e comecei a notar algo peculiar. Ela cantarolava melodias suaves enquanto organizava meus remédios, tinha uma paciência infinita para ouvir minhas histórias repetidas e demonstrava uma alegria que parecia vir de dentro, como se tivesse acesso a uma fonte de felicidade que eu não conhecia. Mais intrigante ainda era sua agenda rígida. Toda quarta-feira à noite e domingo pela manhã, ela pedia para sair mais cedo ou chegar mais tarde.
Quando perguntei sobre esses compromissos, ela respondeu com simplicidade que ia à igreja. Não foi algo que disse para me impressionar ou ganhar pontos. Foi dito de forma natural, como quem menciona que vai ao supermercado. Inicialmente, achei aquilo antiquado e desnecessário. Eu havia sido criado em uma família nominalmente católica, mas religião nunca foi algo que levei a sério. Minha vida foi dedicada ao mundo prático: negócios, resultados, crescimento, lucro. Deus, para mim, era um conceito abstrato, talvez útil para pessoas que precisavam de consolação psicológica, mas irrelevante para homens práticos e bem-sucedidos como eu me considerava. Mas a curiosidade sobre o que motivava tamanha dedicação religiosa em Ana Paula começou a crescer. Em conversas casuais durante nosso convívio diário, descobri que ela não apenas frequentava a igreja, mas participava ativamente de trabalhos voluntários com crianças carentes. Ela orava pelos pacientes que cuidava, incluindo por mim, e falava sobre sua fé como uma fonte de força que a ajudava a enfrentar dificuldades que, objetivamente, pareciam muito maiores que as minhas. Ana Paula havia perdido o marido em um acidente de trabalho quando os filhos ainda eram pequenos. Criou 2 rapazes sozinha, trabalhando em turnos duplos para sustentar a família. Enfrentou momentos de extrema dificuldade financeira, chegou a passar fome para que os filhos pudessem comer e ainda assim mantinha uma perspectiva positiva da vida que eu, com toda a minha fortuna e segurança material, não conseguia compreender. A confiança entre nós se desenvolveu gradualmente. Ana Paula nunca foi intrometida ou curiosa sobre minha vida pessoal, mas, quando eu começava a me abrir espontaneamente, ela ouvia com atenção genuína. Não julgava, não oferecia conselhos não solicitados, apenas escutava com uma presença que me fazia sentir verdadeiramente ouvido pela primeira vez em décadas. Foi para ela que consegui falar sobre a solidão esmagadora que sentia, sobre a dor de perceber que havia falhado como pai, sobre o medo de chegar ao fim da vida sem ter vivido realmente. Ana Paula ouvia tudo isso sem tentar minimizar minha dor ou oferecer soluções rápidas. Ela apenas confirmava que entendia o que eu estava sentindo, e lentamente começou a compartilhar como sua fé a havia ajudado em momentos similares de desesperança. O que mais me impressionava era que Ana Paula não tentava me converter ou convencer de nada. Ela simplesmente vivia sua fé de forma natural, e eu podia ver os resultados dessa fé na maneira como ela tratava as pessoas, incluindo a mim. Havia uma paz em seus olhos que eu não via em ninguém há muito tempo, uma certeza serena de que a vida tinha propósito mesmo quando tudo parecia estar dando errado. Um domingo de manhã, quando Ana Paula mencionou casualmente que sentiria minha falta na igreja naquele dia porque ficaria cuidando de mim, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez em décadas, senti curiosidade sobre aquele lugar que era tão importante para ela. Sem saber bem por quê, perguntei se seria possível me acompanhar. Ana Paula ficou emocionada com minha pergunta, mas foi cuidadosa para não parecer pressionadora. Explicou que eu seria muito bem-vindo, mas que não havia qualquer obrigação ou pressão. Poderia ir apenas para observar, sem compromisso algum. Ela organizaria tudo para que eu me sentisse confortável. E assim, aos 85 anos, depois de uma vida inteira focada exclusivamente no mundo material, tomei uma decisão que mudaria tudo. Iria conhecer a igreja que era tão importante para a única pessoa que parecia se importar genuinamente comigo. O que não sabia era que aquela decisão aparentemente simples abriria uma porta para a transformação mais extraordinária da minha vida inteira. O vazio que eu sentia, mesmo tendo tudo materialmente, estava prestes a ser preenchido de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Porque às vezes, quando pensamos que nossa história chegou ao fim, Deus está apenas escrevendo o capítulo mais importante de nossa jornada. Parte 2. O encontro que mudou tudo naquele domingo de manhã. Quando pisei pela primeira vez em uma igreja aos 85 anos, eu não fazia ideia de que estava prestes a viver o momento mais transformador de toda a minha existência. O que aconteceu naquelas 2 horas mudou não apenas minha perspectiva sobre a vida, mas revelou a verdade que eu havia procurado em lugares errados durante 8 décadas. O vazio que eu sentia, mesmo tendo conquistado tudo materialmente, existia porque meu coração nunca havia sido preenchido por Jesus. A noite anterior havia sido uma das mais longas da minha vida.
Deitado na minha cama king size, encarando o teto ornamentado que custou mais do que muitas casas, senti uma ansiedade estranha tomando conta de mim. Não era nervosismo comum, era como se algo profundo dentro de mim soubesse que aquele domingo seria diferente de todos os outros. Revirei na cama até às 5 da manhã, quando finalmente desisti de tentar dormir, e fiquei sentado na poltrona da varanda, observando o nascer do sol através das grades douradas da minha prisão de luxo. Às 7 da manhã, tomei um banho mais demorado que o usual. Escolhi com cuidado incomum uma roupa simples, mas elegante, e fiquei me olhando no espelho do banheiro de mármore. O homem que me encarava de volta tinha olhos cansados de quase 9 décadas de vida, rugas que contavam histórias de estresse e solidão, e uma expressão que misturava curiosidade com apreensão. Era como se estivesse me preparando para o encontro mais importante da minha vida, sem saber exatamente por quê. Ana Paula chegou pontualmente às 8h30, vestindo um vestido simples de cor azul claro, mas com um brilho nos olhos que eu nunca havia visto antes. Seus movimentos tinham uma leveza quase dançante, como se ela estivesse sendo carregada por uma energia invisível. Durante nosso café da manhã compartilhado, ela falou sobre a igreja com uma empolgação contida, sempre cuidadosa para não pressionar, mas deixando transparecer uma expectativa genuína sobre aquela experiência que estava prestes a me proporcionar. O caminho até a igreja durou apenas 15 minutos, mas cada quilômetro parecia carregado de significado. Ana Paula me explicou brevemente sobre a estrutura do culto, sobre as pessoas que eu conheceria, sobre como eu não precisava fazer nada, além de observar e me sentir confortável. Mas havia algo em sua voz, uma certeza serena, que me fazia sentir que ela sabia que aquele não seria apenas uma visita casual. Era como se ela estivesse me levando para casa, não para uma igreja. Quando viramos a esquina e a Igreja Batista Esperança apareceu à nossa frente, minha primeira reação foi de surpresa genuína. Durante toda a minha vida, as poucas vezes que pensei sobre igrejas, imaginei edifícios grandiosos, catedrais imponentes, construções que rivalizavam com palácios em ostentação. Mas ali estava um prédio simples, pintado de branco imaculado, com um jardim modesto, mas bem cuidado na frente e uma placa discreta que simplesmente dizia: "Todos são bem-vindos". O estacionamento me intrigou ainda mais. Carros de todos os tipos e valores estavam lado a lado. Um Fusca azul desbotado ao lado de um BMW preto, uma Kombi amarela repleta de adesivos familiares próxima a um Mercedes prata. Era um microcosmo da sociedade que eu raramente via. Pessoas de diferentes classes sociais compartilhando o mesmo espaço sem qualquer constrangimento ou segregação visível. Mas o que realmente capturou minha atenção foi a atmosfera humana. Famílias inteiras caminhavam em direção à entrada principal, cumprimentando-se com abraços calorosos que duravam mais do que os cumprimentos protocolares aos quais eu estava acostumado. Crianças corriam entre os adultos, rindo e brincando, enquanto os pais conversavam animadamente sobre suas semanas. Havia uma sensação palpável de comunidade, de pertencimento, de alegria genuína que eu não presenciava há décadas. Quando saímos do carro, imediatamente fomos envolvidos por essa atmosfera acolhedora. Ana Paula me apresentou para várias pessoas que estavam chegando, e cada apresentação me surpreendeu mais que a anterior. O pastor José, um homem de aproximadamente 60 anos com cabelos grisalhos e um sorriso que irradiava bondade autêntica, me cumprimentou como se eu fosse um velho amigo que ele não via há anos. Suas mãos, calejadas, mas suaves, seguraram as minhas enquanto ele dizia: "Eduardo, é uma alegria imensa tê-lo conosco hoje. Sinta-se completamente em casa." Dona Maria, uma senhora de 70 anos que ajudava na recepção, segurou minhas mãos entre as suas, mãos pequenas, mas fortes, que claramente haviam trabalhado muito durante a vida, e me olhou nos olhos com uma ternura maternal enquanto dizia: "Que bênção conhecê-lo. Ana Paula falou tanto sobre o Senhor." Havia sinceridade em suas palavras que me tocou profundamente. Ninguém perguntou sobre minha profissão, meus bens, minha situação social ou qualquer coisa relacionada ao meu status financeiro. Todos pareciam genuinamente interessados em mim como pessoa, como ser humano digno de amor e respeito. Entramos no templo e fiquei impressionado com a simplicidade eloquente do ambiente. Bancos de madeira simples, mas bem conservados, dispostos em fileiras que convergiam para um púlpito modesto no centro. As paredes eram pintadas de branco com algumas decorações discretas.
Versículos bíblicos em quadros simples, algumas pinturas de paisagens que transmitiam paz e um crucifixo de madeira que dominava a parede atrás do púlpito. Não havia ostentação, riqueza material ou suntuosidade arquitetônica, mas havia algo infinitamente mais poderoso que todo luxo que eu conhecia. Havia um amor quase palpável no ar, uma presença que eu não conseguia explicar, mas podia sentir. Sentamos na quinta fileira e imediatamente percebi que estava sendo observado. Não com curiosidade maliciosa ou julgamento, mas com interesse genuíno e sorrisos acolhedores. Várias pessoas acenaram discretamente, outras se aproximaram para se apresentar rapidamente antes do início do culto. Um senhor de uns 75 anos, magro e de olhos brilhantes, me apertou a mão e disse: "Primeira vez aqui? Você vai gostar. O pastor José tem uma maneira especial de falar direto ao coração." Uma jovem mãe com uma criança no colo sorriu e sussurrou: "Seja bem-vindo à nossa família." Família. A palavra ecoou na minha mente. Quando foi a última vez que me senti parte de uma verdadeira família? Quando foi a última vez que entrei em um ambiente onde fui recebido com amor incondicional, sem segundas intenções? O culto começou com músicas que eu não conhecia, mas que imediatamente tocaram algo profundo no meu peito. Um jovem de aproximadamente 25 anos subiu ao pequeno palco com um violão simples e começou a tocar acordes suaves enquanto toda a congregação se levantava. O que se seguiu foi uma experiência que jamais havia presenciado. Centenas de vozes se unindo em harmonia, cantando palavras de louvor e gratidão com uma paixão que me deixou perplexo. Observei os rostos ao meu redor durante aqueles primeiros cânticos. Havia crianças pequenas tentando acompanhar a melodia, adolescentes cantando com energia contagiante, adultos de meia idade com olhos fechados em concentração profunda e idosos como eu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos expressavam a mesma coisa, uma paz e alegria que pareciam brotar de uma fonte inesgotável dentro de seus corações. Ana Paula cantava ao meu lado com os olhos fechados, e eu podia ver lágrimas de gratidão escorrendo pelo seu rosto. Suas mãos estavam erguidas em um gesto de entrega que me emocionou profundamente. Naquele momento, comecei a entender de onde vinha a força sobrenatural dela para enfrentar todas as dificuldades que havia passado na vida. Ela não estava sozinha nesta jornada terrena. Tinha alguém real em quem se apoiar, alguém que a consolava nos momentos difíceis, alguém que dava propósito e significado a cada dia de sua existência. Uma das músicas que mais me tocou tinha uma letra simples, mas profundamente poderosa. Como é bom saber que não estou sozinho, que há alguém que cuida de mim. Como é bom saber que posso descansar nos braços do meu Salvador. Enquanto ouvia aquelas palavras sendo cantadas por centenas de pessoas que claramente acreditavam em cada sílaba, senti algo se mexendo dentro do meu peito, algo que havia estado adormecido por décadas. Após cerca de 20 minutos de cânticos, a música gradualmente diminuiu e as pessoas se sentaram. O silêncio que se seguiu não era vazio ou desconfortável. Era um silêncio cheio de expectativa, como se todos estivessem se preparando para receber algo importante. Eu podia ouvir o bater do meu próprio coração, que havia acelerado sem que eu percebesse. Foi então que o pastor José subiu ao púlpito, carregando uma Bíblia antiga e visivelmente marcada pelo uso frequente. Ele olhou para a congregação com olhos carinhosos que pareciam enxergar cada pessoa individualmente, e sorriu antes de falar. Quando abriu a boca, sua voz era suave, mas penetrante, carregada de uma autoridade gentil que comandava a atenção sem exigir obediência. "Irmãos e irmãs", ele começou, "hoje vamos falar sobre algo que toca o coração de todos nós. Nunca é tarde demais para voltar para casa." Essas palavras me atingiram como um raio em meio a um céu claro. Era como se ele estivesse olhando diretamente para mim, como se toda aquela mensagem tivesse sido preparada especificamente para o velho empresário de 85 anos que estava sentado na quinta fileira, experimentando pela primeira vez em décadas uma sensação de esperança. O pastor abriu sua Bíblia e anunciou que leria a parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas capítulo 15. Eu conhecia vagamente aquela história, afinal, havia sido criado em uma família nominalmente católica, mas nunca havia prestado atenção real aos detalhes, nunca havia considerado que uma história antiga pudesse ter relevância para minha vida moderna e complexa.
Com uma habilidade narrativa que rivalizava com os melhores contadores de histórias que eu conhecia, o pastor começou a pintar a cena. Um jovem impaciente que pediu sua herança antecipadamente, deixou a segurança da casa paterna e partiu para um país distante, onde gastou tudo com vida desregrada. A descrição era tão vívida que eu podia visualizar cada detalhe. O jovem contando as moedas que recebeu do pai, a jornada para terras desconhecidas, os amigos falsos que apareceram quando havia dinheiro e desapareceram quando ele perdeu tudo. Mas conforme a história progredia, comecei a sentir algo perturbador. Eu me reconhecia naquele jovem. Não fisicamente, claro, mas emocionalmente. Eu também havia deixado a casa paterna em busca de riquezas. Eu também havia desperdiçado décadas correndo atrás de prazeres vazios disfarçados de sucesso empresarial. Eu também havia me afastado de tudo que realmente importava em busca de uma vida que parecia glamourosa por fora, mas era vazia por dentro. O pastor continuou descrevendo como o jovem da parábola chegou ao fundo do poço alimentando porcos, o trabalho mais humilhante para um judeu daquela época. E foi no fundo do poço que o jovem caiu em si e percebeu que havia desperdiçado tudo o que realmente tinha valor. Foi ali, na lama e no desespero, que ele decidiu voltar para casa. Mas vejam, disse o pastor, elevando a voz com emoção crescente, o que aconteceu quando ele decidiu voltar não foi o que ele esperava. E então, com uma voz que tremeu de emoção, ele leu o versículo 20 de Lucas 15. E, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. Naquele momento exato, senti como se um raio tivesse atravessado meu peito e iluminado cada canto escuro da minha alma. Lágrimas começaram a brotar dos meus olhos sem que eu conseguisse controlar. Não eram lágrimas de tristeza, autocomiseração ou arrependimento comum. Era algo completamente diferente, algo que eu nunca havia experimentado em 85 anos de vida. Era como se uma luz intensa e quente tivesse acendido dentro do meu coração, derretendo décadas de frieza, amargura e vazio. O pastor continuou explicando com paixão crescente. O pai não esperou o filho chegar até a porta. Não ficou parado com os braços cruzados, esperando um pedido formal de desculpas. Quando viu o filho ainda longe, ainda sujou, ainda cheirando a porcos, ainda vestindo farrapos, o que fez? Correu. Um homem idoso e respeitável abandonou sua dignidade e correu como uma criança para abraçar aquele filho que havia desperdiçado tudo. Cada palavra penetrava no meu coração como se fosse dirigida especificamente a mim, como se Deus estivesse usando a voz daquele pastor para falar diretamente com Eduardo Mendonça. Eu era aquele filho pródigo. Havia desperdiçado minha vida inteira correndo atrás de coisas que não importavam realmente. Havia gastado 8 décadas acumulando riquezas materiais enquanto deixava definhar os relacionamentos mais importantes. Havia alimentado meu ego, ambição e ganância enquanto minha alma morria de fome espiritual. Mas o pastor não parou ali. Ele olhou diretamente para a congregação e juro que seus olhos encontraram os meus, e disse algo que mudaria minha vida para sempre. Não importa quantos anos você tem, não importa quantos erros você cometeu, não importa há quanto tempo você está longe de casa, não importa quão suja você acha que sua vida está. O Pai Celestial está esperando você com os braços abertos, pronto para correr em sua direção no momento exato em que você decidir voltar para casa. Foi nesse momento que a revelação mais extraordinária da minha vida explodiu na minha consciência como fogos de artifício. Compreendi finalmente por que me sentia tão vazio, apesar de ter conquistado tudo que a sociedade considera importante. O buraco gigantesco no meu peito, a solidão que me consumia mesmo quando estava rodeado de pessoas, a sensação persistente de que minha vida não tinha propósito real, tudo isso existia porque eu havia passado 85 anos tentando preencher com coisas materiais um espaço que só Jesus Cristo podia ocupar. Havia buscado satisfação nos lugares errados, construído minha identidade sobre fundações que desmoronaram quando foram testadas pela verdadeira necessidade. Dinheiro não podia comprar amor genuíno, sucesso empresarial não podia curar a solidão da alma. Propriedades e investimentos não podiam dar sentido a uma vida que estava sendo desperdiçada em futilidades. O pastor então leu outro versículo que perfurou minha alma como uma flecha certeira. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Lucas 19:10. Perdido. A palavra ecoou na minha mente como um sino tocando a verdade mais profunda sobre minha condição. Era exatamente isso que eu estava, perdido em meio à minha própria riqueza, perdido em relacionamentos superficiais baseados em interesse financeiro, perdido em uma vida que parecia bem-sucedida por fora, mas estava completamente vazia por dentro. Enquanto o pastor continuava sua mensagem, explicando como Jesus havia morrido na cruz para pagar o preço pelos nossos erros e oferecido gratuitamente a possibilidade de recomeçarmos nossa relação com Deus, senti meu coração disparar com uma intensidade que não experimentava há décadas. Era como se cada batida estivesse dizendo: esta é a verdade que você procurou a vida inteira. Esta é a resposta para todas as suas perguntas mais profundas. Por toda a minha vida adulta, eu havia sido um homem de decisões rápidas e estratégicas. Nos negócios, conseguia analisar situações complexas e tomar escolhas que valiam milhões em questão de minutos. Mas ali, sentado naquele banco simples de madeira, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enrugado, percebi que estava diante da decisão mais importante que jamais enfrentaria. Uma escolha que determinaria não apenas meu futuro imediato, mas meu destino eterno. Quando o pastor fez o convite para que quem quisesse aceitar Jesus como Salvador se manifestasse, meu coração quase saiu do peito. Olhei ao redor e vi outras pessoas se levantando, jovens e idosos, ricos e pobres, todos unidos pela mesma necessidade fundamental: encontrar sentido verdadeiro para suas vidas através de um relacionamento real com Deus. Ana Paula percebeu minha emoção intensa e discretamente segurou minha mão, demonstrando apoio incondicional sem qualquer pressão. Senti o calor humano da sua pele contra a minha, uma conexão de amor cristão que transcendia qualquer relacionamento que eu havia experimentado antes. Ela não disse uma palavra, mas sua presença comunicava claramente: você não está sozinho neste momento. Seja qual for sua decisão, você tem uma família que o ama. Foi então que tomei a decisão mais importante dos meus 85 anos de vida. Com pernas trêmulas, mas coração absolutamente determinado, levantei-me daquele banco e comecei a caminhar em direção ao púlpito. Cada passo que dava era como se estivesse deixando para trás décadas de vazio, amargura e busca desenfreada por satisfação nos lugares errados, e caminhando em direção a algo real, duradouro, eterno, algo que finalmente faria sentido completo. O caminho até a frente da igreja pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Sentia o olhar carinhoso de centenas de pessoas sobre mim, mas não era um olhar de julgamento ou curiosidade maliciosa. Era o olhar de uma família recebendo um novo membro, de irmãos celebrando a volta de alguém que estava perdido. O pastor José me recebeu com um abraço paternal que me envolveu completamente. Suas mãos firmes nas minhas costas, seu peito onde apoiei minha cabeça por alguns segundos, o cheiro suave de seu perfume simples, tudo aquilo se combinou numa experiência de aceitação e amor que eu não recebia há décadas. Quando ele me olhou nos olhos lacrimejantes e disse suavemente: "Bem-vindo em casa, filho", aquelas palavras ecoaram na minha alma como uma sinfonia celestial. Casa. Pela primeira vez em anos, eu estava realmente em casa. Não na mansão de 2 milhões de reais, não nos escritórios luxuosos onde fechei negócios milionários, não nos clubes exclusivos onde fingia ter amigos. Estava em casa no lugar mais improvável, num templo simples, cercado por pessoas que mal me conheciam, mas me abraçaram como família, diante de um Deus que eu havia ignorado por 85 anos, mas que nunca havia parado de me amar. Ali, diante de dezenas de pessoas que se aproximaram para me cumprimentar e orar comigo, fiz a oração mais simples e mais poderosa da minha vida inteira. Jesus, eu reconheço que desperdicei minha vida correndo atrás das coisas erradas. Reconheço que estou perdido e preciso desesperadamente de você. Aceito você como meu Salvador e Senhor. Por favor, perdoe todos os meus erros e transforme completamente meu coração. Faça de mim uma nova pessoa. Quando terminei de orar aquelas palavras sinceras, algo extraordinário aconteceu. Senti uma paz que jamais havia experimentado em toda a minha existência. Uma paz que transcendia qualquer lógica ou explicação racional. Era como se um peso de 85 anos tivesse sido instantaneamente tirado dos meus ombros. A raiva que sentia dos meus filhos começou a se transformar em compaixão genuína.
A amargura pela solidão começou a se transformar em gratidão profunda pela oportunidade de recomeçar. O medo do futuro começou a se transformar em expectativa emocionante sobre o que Deus faria através da minha vida. Naquele momento sagrado, compreendi que havia descoberto o segredo que procurei durante 8 décadas de busca frenética. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos em bancos ou propriedades, mas no relacionamento pessoal que podemos ter com nosso Criador. Todos os anos que passei construindo um império financeiro foram, na verdade, anos em que ignorei completamente o tesouro mais valioso que poderia ter: a paz indescritível que vem de saber que Deus me ama incondicionalmente, independente dos meus erros ou sucessos. As semanas seguintes foram um turbilhão de transformação acelerada que mudou cada aspecto da minha rotina e perspectiva de vida. Comecei a acompanhar Ana Paula à igreja não apenas nos domingos, mas também nas quartas-feiras à noite, participando de estudos bíblicos especificamente designados para novos convertidos. Cada encontro era uma nova descoberta, cada versículo lido uma nova revelação sobre verdades que revolucionaram minha compreensão sobre vida, morte, propósito e eternidade. A Bíblia, que antes me parecia um livro antigo e irrelevante para um homem moderno e sofisticado como eu, agora pulsava com sabedoria prática e relevante para cada situação que enfrentava. Aprendi sobre perdão e comecei a ver meus filhos com olhos completamente diferentes. Sim, eles haviam me magoado profundamente com sua ganância e manipulação, mas eu também havia falhado dramaticamente com eles durante toda a infância e juventude, priorizando trabalho sobre relacionamentos, dinheiro sobre afeto. Aprendi sobre propósito verdadeiro e comecei a questionar seriamente como poderia usar minha fortuna para honrar a Deus, em vez de simplesmente continuar acumulando mais riqueza sem objetivo eterno. Aprendi sobre comunidade autêntica e descobri uma família espiritual que me acolheu com amor genuíno, interessada na minha pessoa e bem-estar, não no meu patrimônio ou status social. Uma das descobertas mais impactantes e transformadoras foi compreender que Deus havia permitido que eu chegasse àquele ponto de desesperança absoluta especificamente para que pudesse encontrá-lo. Se meus filhos não tivessem me traído, se Helena não tivesse partido desta vida, se eu não tivesse experimentado a solidão extrema que me consumiu por anos, talvez nunca tivesse reconhecido minha necessidade desesperadora de salvação. Deus havia transformado a maior dor da minha vida no caminho direto para a maior alegria que qualquer ser humano poderia experimentar. Ana Paula se tornou muito mais do que uma cuidadora ou enfermeira. Ela se tornou uma irmã na fé e mentora espiritual que me guiou pacientemente através dos primeiros passos da minha nova jornada cristã. Através dela, conheci outras pessoas da igreja que haviam passado por transformações igualmente dramáticas e inspiradoras. Ouvi testemunhos emocionantes de ex-dependentes químicos que encontraram sobriedade duradoura em Cristo, de pessoas que perderam tudo financeiramente, mas ganharam paz espiritual incomparável, de famílias completamente destruídas que foram sobrenaturalmente restauradas através do poder transformador do perdão cristão. Cada história que ouvia confirmava e reforçava a verdade revolucionária que eu havia descoberto. Não importa quão longe alguém tenha se afastado de Deus, nunca é tarde demais para voltar para casa. Não importa quantos erros terríveis foram cometidos, o amor de Deus é infinitamente maior que qualquer falha humana. Não importa quantos anos de vida foram aparentemente desperdiçados, Deus tem o poder sobrenatural de transformar até mesmo os últimos anos de uma pessoa em algo extraordinário e eternamente significativo. Foi durante um desses estudos bíblicos de quarta-feira à noite que Ana Paula me falou pela primeira vez sobre o projeto social da igreja que havia capturado completamente seu coração. Um centro de apoio a crianças de famílias carentes que oferecia reforço escolar gratuito, alimentação nutritiva diária e atividades recreativas que desenvolviam talentos e autoestima. Quando ela me convidou para visitar o projeto no sábado seguinte, aceitei imediatamente, movido por uma curiosidade crescente sobre como minha nova fé poderia se traduzir em ações concretas de amor ao próximo, e essa visita se tornaria outro momento absolutamente definidor da minha nova jornada espiritual e transformação de vida. Parte 3. A transformação completa. Aquele sábado de manhã, quando pisei pela primeira vez no Centro de Esperança para Crianças,
Não imaginava que estava prestes a tomar a decisão mais radical e transformadora de toda a minha vida. O que vi naquelas poucas horas não apenas confirmou que Jesus havia mudado completamente meu coração, mas me mostrou exatamente como Deus queria que eu usasse cada centavo da fortuna que havia acumulado durante 8 décadas. E a decisão que tomei naquele dia chocaria meus filhos, surpreenderia toda a sociedade ao meu redor e provaria que quando Deus transforma uma vida, Ele não faz mudanças pequenas. Ele revoluciona completamente tudo. Ana Paula me buscou às 8 da manhã, dirigindo seu carro popular com o mesmo brilho nos olhos que eu havia aprendido a associar com qualquer atividade relacionada à sua fé. Durante o trajeto de 20 minutos até o bairro da Esperança, uma região carente da cidade que eu jamais havia visitado em meus 85 anos, ela me contou sobre como havia descoberto aquele projeto 3 anos antes e como havia se apaixonado imediatamente pelo trabalho que estava sendo realizado ali. O centro funcionava em um prédio simples de 2 andares, pintado de amarelo claro com detalhes em azul, cercado por um pequeno jardim onde algumas crianças já brincavam mesmo sendo ainda cedo. O contraste com meu mundo de mansões e clubes exclusivos era gritante, mas havia algo na atmosfera daquele lugar que imediatamente me chamou a atenção. Era a mesma sensação de família e pertencimento que eu havia experimentado na igreja no domingo anterior. Quando saímos do carro, fomos imediatamente cercados por uma pequena multidão de crianças que correram em direção a Ana Paula como se ela fosse uma tia querida que não viam há semanas. Gritos de Tia Ana, ecoaram pelo pátio enquanto pequenos braços se envolviam ao redor de suas pernas e rostos iluminados por sorrisos genuínos se erguiam para receber seus abraços. O amor que aquelas crianças demonstravam por ela era tão puro e espontâneo que senti meu coração se aquecer instantaneamente. Fui apresentado à diretora do centro, professora Carmen, uma mulher de aproximadamente 50 anos com cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos que brilhavam com a mesma paixão que eu via em Ana Paula. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, apertaram as minhas com firmeza enquanto ela dizia: Senhor Eduardo, é uma honra recebê-lo aqui. Ana Paula nos contou sobre sua conversão e ficamos muito felizes em compartilhar um pouco do nosso trabalho com o Senhor. Professora Carmen me conduziu em um tour pelo centro que mudaria para sempre minha compreensão sobre pobreza, esperança e o poder transformador do amor cristão em ação. A primeira parada foi a biblioteca, um ambiente pequeno, mas aconchegante com estantes improvisadas feitas de caixotes de madeira pintados à mão, repletas de livros doados pela comunidade. Cerca de 15 crianças entre 6 e 12 anos estavam sentadas em almofadas coloridas no chão, ouvindo atentamente enquanto uma voluntária lia uma história sobre amizade e coragem. O que mais me impressionou não foi a simplicidade do ambiente, mas a atenção concentrada daquelas crianças. Em uma época onde crianças de famílias ricas mal conseguem se concentrar por 5 minutos sem um dispositivo eletrônico, ali estavam dezenas de pequenos que se mantinham completamente absortos em uma história simples, com olhos brilhantes de curiosidade e imaginação. A segunda parada foi a sala de aula de reforço escolar, onde encontrei uma cena que me emocionou profundamente. Voluntários jovens, a maioria universitários da igreja, estavam ajudando crianças com suas lições de casa e exercícios de matemática. O que me chamou a atenção foi a paciência infinita daqueles jovens, explicando conceitos básicos repetidas vezes, celebrando cada pequena vitória como se fosse uma conquista extraordinária. Uma garotinha de aproximadamente 8 anos, com cabelos cacheados presos em 2 tranças e um sorriso que iluminava o ambiente, estava lutando com uma operação de divisão simples. O jovem voluntário que a ajudava não demonstrava qualquer frustração ou pressa, apenas continuava explicando de maneiras diferentes até que ela finalmente compreendeu. Quando conseguiu resolver o problema sozinha, ela gritou de alegria e o voluntário a abraçou como se ela tivesse ganhado um prêmio Nobel. A terceira parada foi o refeitório, onde cerca de 80 crianças estavam tomando café da manhã. Pratos simples de tapioca com margarina, suco de fruta natural e uma banana para cada criança. Nada luxuoso, mas nutritivo, e servido com amor por voluntários que conheciam cada criança pelo nome e perguntavam sobre suas famílias, escola e sonhos. Foi ali, observando aquelas crianças se alimentando e conversando animadamente sobre suas semanas,
que comecei a entender a magnitude do que estava presenciando. Para muitas delas, aquela refeição era a primeira do dia, e talvez a mais nutritiva que receberiam. O centro não estava apenas oferecendo atividades educativas, estava literalmente salvando vidas, oferecendo esperança onde havia desespero, criando futuros onde só existiam limitações. Mas foi quando conheci Maria Eduarda que minha vida mudou para sempre. Ana Paula me levou até uma mesa onde uma garotinha de 7 anos estava sentada sozinha, desenhando com giz de cera em um papel simples. Quando nos aproximamos, ela ergueu os olhos mais brilhantes e puros que já vi em toda a minha vida, e sorriu de uma forma que derreteu instantaneamente qualquer defesa que eu ainda pudesse ter ao redor do meu coração. Maria Eduarda, disse Ana Paula suavemente, quero apresentar um amigo muito especial. Este é o Sr. Eduardo, que veio conhecer nosso centro. A menina se levantou educadamente e me estendeu sua mãozinha pequena, dizendo com uma voz doce: muito prazer, Sr. Eduardo. A tia Ana me ensinou que quando conhecemos pessoas novas devemos ser gentis e educados. Quando nossas mãos se tocaram, senti uma corrente elétrica de amor puro percorrer meu braço e atingir diretamente meu coração. Sentei-me na cadeirinha plástica ao lado dela, ignorando completamente a inconveniência de dobrar meu corpo de 85 anos naquele móvel infantil, e perguntei sobre seu desenho. Com um entusiasmo contagiante, ela me explicou que estava desenhando sua família. Ela mesma, sua avó e Jesus. Vovó disse que papai está no céu com Jesus agora. Ela explicou com uma maturidade que me deixou sem palavras. Então eu sempre desenho Jesus cuidando dele. Ana Paula me explicou sussurrando que o pai de Maria Eduarda havia falecido em um acidente de trabalho 6 meses antes, e que ela morava com a avó de 68 anos em uma casa de 2 cômodos no mesmo bairro. A avó trabalhava como diarista quando conseguia emprego, mas a idade e problemas de saúde limitavam suas oportunidades. Maria Eduarda vinha ao centro todos os dias para as refeições, reforço escolar e atividades recreativas. Conversei com aquela criança extraordinária por mais de 1 hora, ficando fascinado por sua inteligência, alegria e perspectiva de vida. Ela me mostrou seus cadernos da escola, onde havia melhorado significativamente as notas desde que começou a frequentar o centro. Me contou sobre seus sonhos de se tornar professora para ajudar outras crianças, sobre como gostava de desenhar e sobre como o centro havia se tornado sua segunda casa. Mas o que mais me impressionou foi sua gratidão. Maria Eduarda falava sobre as refeições simples como se fossem banquetes, sobre as atividades educativas como se fossem os melhores entretenimentos do mundo, sobre os voluntários como se fossem anjos enviados especialmente para cuidar dela. Aquela criança, que objetivamente tinha muito pouco materialmente, irradiava mais alegria e contentamento do que meus filhos milionários jamais demonstraram. Foi quando ela me abraçou espontaneamente, sem qualquer motivo além de carinho genuíno, que experimentei a revelação mais poderosa de toda a minha jornada espiritual. Sentindo aqueles bracinhos pequenos ao redor do meu pescoço e ouvindo ela sussurrar: obrigada por vir nos visitar, Sr. Eduardo. Compreendi com clareza cristalina qual era meu propósito divino. Naquele momento, observando o brilho nos olhos daquela menina que sorria apesar de ter perdido o pai e viver em extrema dificuldade financeira, experimentei algo que não sentia há décadas. Um propósito maior que mim mesmo, uma razão para existir que transcendia completamente meus próprios interesses e necessidades. Todos aqueles anos acumulando riquezas, todos aqueles sacrifícios familiares e pessoais, todo aquele patrimônio que meus filhos tanto cobiçavam, finalmente compreendi que tudo aquilo tinha um propósito divino muito maior do que simplesmente enriquecer pessoas que já haviam se tornado gananciosas e materialistas. Durante o restante da visita, conheci dezenas de outras crianças com histórias similares. Joãozinho, de 9 anos, que cuidava dos irmãos menores enquanto a mãe trabalhava. Isabela, de 10 anos, que sonhava em ser médica para cuidar da avó diabética. Pedro, de 8 anos, que havia encontrado no centro a única refeição nutritiva garantida do dia. Cada história era um testemunho do poder transformador do amor cristão em ação. Professora Carmen me mostrou os resultados concretos do trabalho. Crianças que haviam melhorado drasticamente o desempenho escolar, famílias que haviam sido conectadas a oportunidades de trabalho através da rede de voluntários, adolescentes que haviam conseguido bolsas de estudo em escolas melhores.
O centro não estava apenas oferecendo assistência temporária, estava quebrando ciclos de pobreza e criando oportunidades reais de transformação social. Mas ela também me mostrou as limitações. O centro funcionava com recursos extremamente limitados, dependendo de doações esporádicas e do trabalho voluntário de membros da igreja. Havia lista de espera de mais de 200 crianças que precisavam dos serviços, mas não podiam ser atendidas por falta de espaço e recursos. Sonhos de expansão, mais salas de aula, um programa de profissionalização para adolescentes, assistência médica básica, permaneciam apenas no papel por falta de financiamento. Enquanto voltávamos para casa naquele sábado à tarde, permaneci em silêncio por todo o trajeto, processando tudo o que havia visto e sentido. Ana Paula respeitou meu silêncio, percebendo que algo profundo estava acontecendo no meu coração. Quando chegamos à minha mansão, agradeci a ela pela experiência e disse que precisava de tempo para orar e refletir sobre tudo. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, ajoelhei-me ao lado da minha cama para orar. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, conversei com Deus como se Ele fosse um pai amoroso sentado ali ao meu lado. Agradeci pela transformação que Ele havia operado no meu coração, pela oportunidade de conhecer Jesus aos 85 anos, pela família espiritual que havia ganhado na igreja. Mas principalmente, pedi orientação sobre o que fazer com a fortuna que Ele havia me permitido acumular durante toda a minha vida. A resposta veio com uma clareza que não deixava margem para dúvidas. Eu deveria usar aquela riqueza para expandir o reino de Deus na terra, para transformar vidas como a de Maria Eduarda, para quebrar ciclos de pobreza e desesperança através do amor cristão em ação. A decisão foi tomada naquela noite de oração silenciosa. Aos 85 anos, finalmente compreendi que minha fortuna não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta que Deus havia colocado em minhas mãos para fazer diferença na vida de pessoas necessitadas. A revelação foi tão clara quanto transformadora. Eu doaria 90% de todo o meu patrimônio, aproximadamente 45 milhões de reais, para projetos sociais cristãos voltados ao atendimento de crianças carentes. A decisão não foi impulsiva ou emocional. Durante as 2 semanas seguintes, passei horas em oração, consultas com pastores experientes e planejamento estratégico com advogados especializados em filantropia. Queria garantir que cada centavo fosse usado da forma mais eficiente possível, gerando o máximo impacto social duradouro. Criei a Fundação Esperança Eduardo Mendonça, estabelecendo critérios rigorosos de transparência, prestação de contas e resultados mensuráveis. Contratei uma equipe especializada em gestão de projetos sociais e defini que os recursos seriam direcionados para expansão do Centro de Esperança para Crianças, criação de centros similares em outros bairros carentes, programa de bolsas de estudo para adolescentes talentosos e capacitação profissional para pais e responsáveis. Paralelamente, tomei outra decisão que demonstrava minha gratidão pela transformação que Ana Paula havia proporcionado em minha vida. Em meu testamento, deixei minha mansão de 2 milhões de reais para ela, reconhecendo que foi através de sua fé inabalável e dedicação cristã que eu encontrei Jesus e redescobri o sentido verdadeiro da vida em meus últimos anos. Os 10% restantes da minha fortuna, cerca de 5 milhões de reais, seriam divididos igualmente entre meus 3 filhos. Não por obrigação ou pressão social, mas porque, mesmo depois de tudo que haviam feito, eu havia aprendido sobre perdão cristão e queria dar a eles uma última oportunidade de aprenderem sobre valores verdadeiros. Chegou então o momento mais difícil: comunicar minhas decisões aos meus filhos. Marquei uma reunião familiar para um sábado à tarde, convocando Roberto, Carlos e Marina para o que eu disse ser uma conversa importante sobre o futuro da família. Eles chegaram pontuais e claramente expectantes, provavelmente imaginando que eu finalmente cederia às suas pressões para transferir o controle dos bens. Sentados na mesma sala luxuosa onde tantas vezes haviam tentado me manipular, comecei explicando sobre minha conversão, sobre como Jesus havia transformado meu coração e perspectiva de vida. Falei sobre a paz que havia encontrado, sobre a família espiritual que havia ganhado, sobre como finalmente havia descoberto meu propósito verdadeiro. A reação inicial foi de desconforto e impaciência mal disfarçada. Roberto olhava constantemente para o relógio, Carlos fazia expressões de tédio e Marina revirava os olhos sempre que eu mencionava Deus ou igreja. Era claro que consideravam aquilo apenas uma fase temporária de senilidade que logo passaria. Mas quando anunciei minhas decisões sobre a fortuna,
a atmosfera mudou drasticamente. Roberto foi o primeiro a explodir. Papai, o senhor não pode estar falando sério. Dar 90% de tudo para a caridade? Isso é loucura. Vamos contestar isso na justiça, provar que o senhor não está em suas faculdades mentais. Sua voz subiu várias oitavas e seu rosto ficou vermelho de raiva e desespero. Carlos tentou uma abordagem mais calculista. Pai, entendo que o senhor queira ajudar pessoas necessitadas, mas não precisa ser tão radical. Podemos criar um projeto menor, mais controlado, sem comprometer toda a nossa segurança financeira. Suas palavras revelavam que ainda não havia compreendido que não se tratava de segurança financeira, mas de obediência a Deus. Marina começou a chorar, mas não eram lágrimas de emoção genuína. Eram lágrimas de autocomiseração e frustração. Papai, como o senhor pode fazer isso conosco? Depois de tudo que sacrificamos para cuidar do senhor? E meus planos de viagem, meus projetos pessoais? Como vou viver com apenas alguns milhões? Durante 2 horas, ouvi acusações de senilidade, ameaças de processos judiciais, questionamentos sobre minha sanidade mental e até sugestões de que Ana Paula estava me manipulando para se beneficiar financeiramente. Mas, pela primeira vez em décadas, suas palavras não me atingiam emocionalmente. O escudo da minha nova fé em Cristo protegia meu coração da dor que suas reações poderiam causar. Respondi com uma serenidade que eu mesmo não sabia que possuía. Filhos, vocês têm todo o direito de discordar das minhas decisões, mas essas escolhas foram tomadas em oração, com orientação espiritual e aconselhamento profissional. Não são resultado de senilidade ou manipulação, mas de uma compreensão finalmente clara sobre qual é meu propósito nesta vida. Expliquei que os 5 milhões que receberiam eram mais do que suficientes para viverem confortavelmente pelo resto de suas vidas, desde que aprendessem a administrar responsavelmente. Ofereci orientação financeira profissional e oportunidades de se envolverem nos projetos sociais da Fundação, caso quisessem descobrir a alegria de ajudar outros. A reunião terminou com eles saindo furiosos e prometendo batalhas legais. Nos meses seguintes, realmente tentaram questionar minha sanidade mental na justiça, contrataram advogados caros e fizeram tudo o que puderam para reverter minhas decisões. Mas os exames médicos comprovaram minha lucidez completa. Os documentos estavam impecavelmente organizados e a fundação havia sido estruturada de forma juridicamente irrefutável. Enquanto meus filhos biológicos travavam uma guerra legal perdida, minha nova família espiritual me apoiava incondicionalmente. A igreja inteira orou por mim durante aquele período difícil. Pastor José me visitava regularmente para aconselhamento e encorajamento, e Ana Paula permaneceu ao meu lado como uma filha verdadeira, oferecendo o amor e cuidado que meus próprios filhos nunca demonstraram. A transformação em minha vida era visível para todos ao redor. O homem triste, amargo e desconfiado que havia se isolado em uma mansão luxuosa havia se tornado alguém radiante de alegria, cheio de propósito e energia renovada. Participava ativamente dos projetos da igreja, visitava regularmente o Centro de Esperança e me tornei um exemplo vivo de que nunca é tarde demais para encontrar a verdadeira felicidade. Implementei minha doação ainda em vida, acompanhando pessoalmente cada aplicação dos recursos. Em menos de 6 meses, o Centro de Esperança havia triplicado de tamanho. Novas salas de aula foram construídas, o programa de alimentação foi expandido e o número de crianças atendidas saltou de 80 para mais de 300. Mas foi quando inauguramos o segundo Centro de Esperança, no bairro São José, que experimentei um dos momentos mais emocionantes de toda a minha vida. Maria Eduarda, agora com 8 anos e estudando em uma escola particular através de uma bolsa da Fundação, cortou a fita de inauguração ao meu lado. Quando ela me abraçou e sussurrou: "Obrigada por ajudar meus amigos a terem um lugar seguro como eu tenho", chorei lágrimas de gratidão pelo privilégio de ser usado por Deus para transformar vidas. Os resultados eram mensuráveis e extraordinários. Em um ano, mais de 500 crianças estavam sendo atendidas diretamente pelos programas financiados pela Fundação. As estatísticas mostravam melhoria dramática no desempenho escolar, redução significativa da evasão, dezenas de crianças saindo de situações de risco social e adolescentes desenvolvendo habilidades profissionais que os preparariam para futuros prósperos. Mas o impacto da minha transformação transcendia os números. Tornei-me uma inspiração para outros empresários e pessoas de idade avançada,
demonstrando que é possível encontrar propósito e felicidade, mesmo na terceira idade, através de um relacionamento genuíno com Deus. Muitos empresários aposentados procuraram conhecer minha história e alguns decidiram seguir exemplos similares, criando um movimento de filantropia cristã que se espalhou por toda a região. Minha história foi documentada em jornais locais, revistas especializadas em responsabilidade social e até mesmo em um programa de televisão sobre transformações de vida. Em cada entrevista, fazia questão de enfatizar que minha mudança não havia sido resultado de filosofia humana ou desenvolvimento pessoal, mas do poder transformador de Jesus Cristo operando em um coração que estava disposto a se render completamente a Ele. A relação com Ana Paula evoluiu para uma amizade profunda e familiar que preenchia o vazio afetivo que meus filhos biológicos nunca conseguiram suprir. Ela se tornou a filha do coração que eu nunca tive. Alguém que se importava genuinamente com meu bem-estar emocional e espiritual, que compartilhava minhas alegrias e vitórias, que me acompanhava em momentos de reflexão e oração, que me desafiava a crescer espiritualmente sem jamais me julgar. A casa que antes ecoava com silêncio sepulcral de solidão, agora se enchia regularmente com risadas de crianças que vinham me visitar, conversas profundas sobre fé com irmãos da igreja e reuniões de planejamento para novos projetos sociais. Transformei parte da mansão em um escritório da fundação, onde recebia relatórios sobre o impacto dos projetos e planejava novas iniciativas. Eduardo também encontrou uma nova família genuína na comunidade cristã. Os irmãos da igreja me acolheram com amor incondicional, interessados na minha pessoa e bem-estar espiritual, não no meu patrimônio ou status social anterior. Desenvolvi amizades sinceras e profundas, participava ativamente de grupos de estudo bíblico e me tornei mentor de outros homens que enfrentavam crises de propósito similares em suas vidas. Nos meus últimos anos, experimentei uma paz que jamais havia conhecido durante as 8 décadas anteriores. Não temia mais a perspectiva da vida terminar, pois sabia que minha existência agora tinha um propósito eterno que transcendia minha presença física neste mundo. Cada noite, ao me deitar, agradecia a Deus pela oportunidade extraordinária de transformar minha dor em esperança para outras pessoas, minha solidão em comunhão genuína, e minha riqueza material em riqueza espiritual duradoura. O legado que deixei transcendeu completamente qualquer herança financeira que poderia ter deixado para meus filhos. Deixei um exemplo vivo de redenção, uma prova tangível de que nunca é tarde para mudar radicalmente, uma demonstração concreta de que o verdadeiro sentido da vida está em servir aos outros e honrar a Deus através de nossas ações. Minha história se tornou um testemunho poderoso de transformação que inspirou centenas de outras pessoas a reavaliar suas prioridades e encontrar significado verdadeiro em suas jornadas terrestres. Eduardo Mendonça descobriu aos 85 anos que a verdadeira felicidade não está em acumular riquezas para si mesmo ou em ser amado por interesse financeiro, mas em amar incondicionalmente como Cristo nos amou, em servir aos necessitados como Jesus serviu, e em viver uma vida que honra genuinamente os princípios cristãos de compaixão, generosidade e fé ativa. Provei que nunca é tarde demais para recomeçar quando se tem Jesus como Salvador e Senhor, e o amor ao próximo como motivação principal para todas as decisões importantes da vida. E agora, enquanto você ouve esta história, preciso fazer uma pergunta que pode mudar sua vida para sempre. E você? Quando vai parar de procurar felicidade nos lugares errados? Quando vai reconhecer que o vazio que sente no peito, mesmo tendo conquistas materiais, existe porque seu coração ainda não foi preenchido por Jesus? Talvez você não tenha 85 anos como eu tinha quando encontrei Cristo. Talvez você ainda tenha décadas pela frente. Isso significa que tem uma oportunidade ainda maior de viver uma vida que realmente importa, de construir relacionamentos genuínos, de usar seus talentos e recursos para fazer diferença eterna na vida de outras pessoas. Não espere chegar ao fim da vida para descobrir o que realmente importa. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, desperdiçando décadas correndo atrás de coisas que não podem satisfazer a alma humana. Jesus está esperando você hoje, neste momento, com os braços abertos, pronto para transformar seu coração e dar sentido verdadeiro à sua existência. Porque se Deus pode transformar um velho amargo e solitário de 85 anos no homem mais feliz e realizado que ele jamais foi, imagine o que ele pode fazer com sua vida, seus sonhos, suas oportunidades. Nunca é tarde demais para recomeçar.
Nunca é tarde demais para voltar para casa. E nunca é tarde demais para descobrir que Jesus é a resposta que você procurou a vida inteira. Meu nome é Ana Paula. E hoje, exatamente um ano após a partida do Sr. Eduardo para a casa do Pai, estou aqui na sala da casa que ele me deixou. Uma casa que se tornou muito mais do que tijolos e cimento, mas um símbolo vivo do amor transformador de Cristo, operando através de um coração completamente rendido a Deus. Enquanto escrevo estas palavras, lágrimas de saudade e gratidão escorrem pelo meu rosto. Saudade porque perdi um dos melhores amigos que já tive, um homem que se tornou como um pai amoroso nos seus últimos anos de vida. Gratidão porque tive o privilégio de testemunhar uma das transformações mais extraordinárias que alguém pode presenciar. Um homem de 85 anos encontrando Jesus e descobrindo que nunca é tarde demais para viver com propósito eterno. Eduardo partiu em paz numa manhã de domingo, exatamente 2 anos após ter pisado pela primeira vez na Igreja Batista Esperança. Estava dormindo tranquilamente quando seu coração simplesmente parou de bater, como se Deus tivesse sussurrado suavemente: "Bem-vindo ao lar eterno, servo fiel." Não houve sofrimento, não houve agonia. Apenas a transição serena de um homem que havia encontrado a paz verdadeira e estava pronto para encontrar seu Salvador face a face. Quando encontrei Eduardo naquela manhã, havia um sorriso suave em seu rosto, como se ele tivesse visto algo maravilhoso em seus últimos momentos. Sobre o criado mudo, ao lado de sua cama, estava sua Bíblia aberta em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era como se ele tivesse deixado uma última mensagem para todos nós que ficamos. Sua vida havia encontrado significado completo em Cristo, e sua partida era apenas o início de uma eternidade ainda mais gloriosa. O funeral foi uma celebração extraordinária da vida transformada que Eduardo havia vivido. A igreja ficou pequena para receber todas as pessoas que vieram prestar suas homenagens. Havia empresários que foram inspirados por sua decisão radical de doação, famílias inteiras de crianças que foram beneficiadas pela Fundação Esperança, voluntários que trabalharam ao seu lado nos projetos sociais, e centenas de irmãos da igreja que o amavam genuinamente. Mas quem mais me emocionou foi ver Maria Eduarda, agora com 9 anos, lendo uma carta que havia escrito para vovô Eduardo, como ela carinhosamente o chamava. Com sua voz doce mas firme, ela disse: "Vovô Eduardo, obrigada por me ensinar que Jesus ama as crianças e quer que elas tenham esperança. Vou continuar estudando muito para ser professora e ajudar outras crianças como o Senhor me ajudou. Até nos encontrarmos no céu." Hoje, um ano depois, o legado de Eduardo continua crescendo de forma extraordinária. A Fundação Esperança Eduardo Mendonça se tornou uma das principais referências em projetos sociais cristãos da região. Temos agora 5 centros de esperança funcionando em diferentes bairros carentes, atendendo mais de 1.200 crianças diariamente. O impacto é mensurável e transformador. 95% das crianças melhoraram significativamente o desempenho escolar. 200 adolescentes foram inseridos em programas de capacitação profissional, e 150 famílias foram conectadas a oportunidades de trabalho digno. Mas os números não contam a história completa. Cada criança atendida carrega consigo a esperança de um futuro melhor. Cada família restaurada representa um ciclo de pobreza sendo quebrado. Cada jovem capacitado profissionalmente significa uma vida sendo direcionada para o caminho da dignidade e independência. Maria Eduarda, que inspirou a decisão transformadora de Eduardo, está hoje estudando em uma das melhores escolas particulares da cidade, através de uma bolsa integral da Fundação. Suas notas são exemplares. Ela participa ativamente dos cultos infantis da igreja, e seu sonho de ser professora está mais vivo do que nunca. Sempre que a vejo, lembro-me do momento exato em que Eduardo a conheceu e decidiu usar toda sua fortuna para transformar vidas como a dela. A casa onde moro agora se transformou em muito mais do que uma residência. Parte dela funciona como sede administrativa da Fundação, onde recebemos prestação de contas dos projetos, planejamos novas iniciativas e acolhemos pessoas que querem conhecer o trabalho. Mas preservei o quarto de Eduardo exatamente como ele deixou, com sua Bíblia marcada sobre a cômoda, suas fotos da Fundação nas paredes e a poltrona onde ele gostava de orar todas as manhãs. Às vezes, quando estou orando naquele quarto, sinto como se Eduardo ainda estivesse ali comigo, intercedendo pelos projetos que ele iniciou e pelas vidas que continuam sendo transformadas através do amor de Cristo. Lembro-me das nossas conversas sobre fé,
das lágrimas de alegria quando via os resultados dos projetos, da paz radiante que ele encontrou em seus últimos anos. O que mais me emociona é ver como a história de Eduardo continua inspirando outras pessoas a reverem suas prioridades de vida. Recebemos constantemente visitas de empresários, aposentados e pessoas de diferentes idades que ouviram sobre sua transformação e querem saber como podem usar seus recursos e talentos para glorificar a Deus através do serviço ao próximo. Semana passada, um empresário de 60 anos, tocado pela história de Eduardo, decidiu destinar parte significativa de sua empresa para projetos sociais. Mês passado, uma senhora viúva de 75 anos doou sua propriedade para expandirmos um dos centros. O movimento de filantropia cristã que Eduardo iniciou está se espalhando como ondas no lago, tocando vidas e transformando comunidades inteiras. Mas talvez o maior legado de Eduardo não seja nem mesmo os milhões doados ou os centros construídos. É a prova viva de que nunca é tarde demais para encontrar Jesus e viver com propósito eterno. Sua história quebra a desculpa de idade, circunstância ou passado. Se um homem de 85 anos, amargo e solitário, pode ser completamente transformado pelo amor de Cristo, então qualquer pessoa, em qualquer situação, pode experimentar essa mesma transformação. Quando visito os centros e vejo centenas de crianças brincando, estudando e crescendo em ambiente seguro e amoroso, não consigo deixar de pensar: Eduardo, meu querido amigo, você conseguiu. Sua vida realmente fez diferença eterna. O vazio que ele sentia por décadas foi preenchido por Jesus, e agora esse preenchimento continua transbordando para abençoar outras vidas. Recentemente, Roberto, Carlos e Marina, os filhos de Eduardo, procuraram a fundação querendo conhecer o trabalho. A raiva inicial pela perda da herança deu lugar à curiosidade sobre o que havia motivado seu pai a tomar decisões tão radicais. Ainda estão processando a transformação que presenciaram no último ano de vida dele, mas vejo sinais de que o testemunho de Eduardo está plantando sementes em seus corações também. Então, se você chegou até aqui nesta história, deixe-me fazer a mesma pergunta que Eduardo fazia. Quando você vai parar de procurar felicidade nos lugares errados? Quando vai reconhecer que Jesus é a resposta que procurou a vida inteira? A história de Eduardo prova que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer circunstância, para fazer diferença extraordinária neste mundo. Tudo o que ele precisa é de um coração disposto a se render completamente a ele. Eduardo encontrou Jesus aos 85 anos e viveu os melhores anos de sua vida nos seus últimos anos terrestres. Você não precisa esperar tanto. Pode começar hoje, agora mesmo, esta jornada de transformação que mudará não apenas sua vida, mas as vidas de todas as pessoas ao seu redor. Porque, como Eduardo sempre dizia, nunca é tarde demais para recomeçar quando Jesus é seu Salvador e o amor ao próximo é sua motivação. E esse legado continua vivo, crescendo e transformando vidas todos os dias.